Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 em diante. Juízes, livro que narra a história do povo de Israel no tempo que foram liderados por juízes. Juízes, capítulo 6. Por favor, minha oração pelos irmãos é que esta palavra que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração hoje não se perca, não é? Sejamos zelosos com relação à santidade, à obediência ao Senhor. Sejamos zelosos. Deus quer nos usar de uma maneira tremenda. Deus tem poder para nos usar de uma maneira tremenda. Tremenda não no sentido de show. Tremenda no sentido de vidas salvas. Não é? Alcançar o perdido. Alcançar o perdido é a razão da existência da igreja. Alcançar o perdido. Alcançar o perdido. Coloque isso na sua mente. Olha, eu não posso esquecer. Eu preciso ser instrumento de Deus para alcançar os perdidos. Tem algumas crianças, né, que a gente observa, que elas têm uma alegria em fazer isso, em evangelizar, em entregar um folheto. É tão bonito, né? Nós adultos precisamos ser como elas, todos nós, desejares. Juízes 6, você encontrou? Juízes capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 11. 6:11. Posso ler? Você achou? Quem achou, diga amém. Amém. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém. Até aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta. Quero orar com você, irmãos. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu me coloco diante do teu altar, como já o fiz, mas agora diante dos irmãos, para que fique bem claro e patente que nada posso fazer sem ti, que eu realmente nada sou, como os nossos irmãos, eu também preciso desta palavra e de ti e da direção do teu Espírito Santo. Então, Senhor, nesta noite, venha libertar o teu povo com poder e nos usar para sermos varões valorosos, e libertar o teu povo nesta cidade, em nome de Jesus. Amém. Digam amém, Jesus. Amém. Irmãos, o povo de Deus, o povo de Israel, nesse texto que nós lemos, viviam acometidos de um terrível problema. Eles eram atacados diariamente quase pelos midianitas, por Midian, né? Atacados terrivelmente.
Midian estava sendo um dos instrumentos permitidos por Deus para corrigir o povo que estava em pecado. O povo se desviara dos caminhos do Senhor. Fizeram postes sagrados a ídolos. Estavam perdidos. Haviam realmente desobedecido e corrompido os justos ensinamentos do Senhor. E por conta disso eles estavam sofrendo muito, né? Nós estamos falando do período dos juízes, só para te localizar, esse período acontece logo depois da morte de Josué. Né? Josué morreu. E aí quem vai liderar Israel? Deus começa a levantar juízes. Mas a geração de Josué também morreu. E os seus filhos, que eram agora a geração desse momento, não atentaram para aquilo que o Senhor ensinou e os seus pais deram testemunho, mas se desviaram. Deus levanta diversos juízes, Gideão é um deles. E é sempre assim, o povo se corrompe, se desvia. Então Deus chama o povo ao arrependimento, o povo se arrepende, Deus os abençoa, os fortalece, derrota seus inimigos. Aí o povo se alegra, festeja e esquece. Aí peca, desobedece o Senhor. Aí os inimigos os atacam novamente, causando tantas dores e sofrimento. Nesse período de Gideão, os midianitas estavam impondo terríveis baixas a Israel. Se tem uma ideia, Gideão estava malhando trigo. Malhar o trigo, se você não tem, nunca soube disso, né? As pessoas colhem, o trigo ele é uma planta, é uma gramínea, né? Uma planta de folha estreita, parecido com um capim. E ele cresce mais ou menos dessa altura aqui. Ele emite a panícula. Então, o fruto dele é seco, contém a semente. A panícula é contida por várias sementes, né? E todas elas envolvidas no fruto. E eles, quando está maduro, o trigo quando está maduro, parece ouro. Sério mesmo, você olha assim uma plantação de trigo no período da colheita, é dourada, é maravilhoso, sabe? É uma paisagem muito linda mesmo. Se você for no sul do Brasil, é possível ver no período da colheita do trigo. Ou se você for para Israel, é possível ver a colheita do trigo. As pessoas cortam então aqueles feixes, que tem mais ou menos essa altura. A panícula está na ponta, em cima. Eles cortam lá embaixo, fazem um feixe, trazem o feixe para um local. Na verdade, é um local próprio para malhar o trigo, né? Você tem um espaço onde as sementes vão cair para serem coletadas e um estrado em cima onde você vai bater. Malhar é bater. Porque bate e aí cai o trigo. Hoje em dia existe colhedora automática que faz isso. Ela já vai colhendo, cortando, trilhando e já sai a semente pronta, o grão pronto lá. Mas naquele tempo não tinha, isso era manual. Eles malhavam o trigo. Agora veja, Gideão não estava malhando o trigo no local de malhar, mas ele estava no local de prensar uvas, e era um local fechado. Era um local fechado, protegido, ali perto de casa, no quintal de casa provavelmente, com as portas fechadas, e ele estava malhando o trigo. Ali não tinha espaço quase para malhar o trigo. Ele trouxe talvez poucos feixes que ele conseguiu salvar da plantação, porque os midianitas entravam, queimavam o trigo, roubavam o trigo, destruíam tudo. Destruíam os parreirais de uva dos israelitas, roubavam suas posses, seus bens, seus animais, de maneira que Israel estava numa penúria, não é? Então o Gideão conseguiu salvar um pouco de feixe de trigo, trouxe para dentro de casa e estava lá no local de prensar uvas, malhando o trigo. Ali é lugar de fazer o vinho, de pisar a uva, mas ele estava malhando o trigo. Por quê? Que ele estava com medo de fazer isso no campo e os midianitas chegarem e roubarem todo o trabalho dele. O povo de Israel estava vivendo assim. Agora, eu queria que você pensasse comigo. O povo de Israel é o povo de quem? De Deus, ou não? Midian era o povo de Deus? Não, era Israel. Mas agora Israel está trancado a 7 chaves, morrendo de medo, tremendo. Deveria ser exatamente o contrário. Midian que deveria estar tremendo de medo do avanço da nação Israel. Mas ao contrário, Midian estava impondo pesados
prejuízos a Israel. E o Gideão estava lá preso. A gente vê e sente na fala do Gideão. Veja que um anjo do Senhor chegou, ele não reconheceu como um anjo. Não nesse momento, no final do texto ele reconhece. Mas o anjo do Senhor chegou, e foi o primeiro texto que nós lemos, o primeiro versículo, né? No versículo 12, aliás. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que coisa bonita. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é assim, é poderosa, é viva e eficaz. Deus falou com Gideão. Gideão é povo de Deus. Deus falou: o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Mas veja a resposta do poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro, acho que ele estava assim, tremendo os joelhos. Né? Para quem não... Tremendo os joelhos. E aí ele diz assim: ah, Senhor... Ah, Senhor, a expressão dele, a frase dele já começa com um lamento. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que essa tragédia? Por que as coisas estão acontecendo deste modo? Ah, Senhor. Eu queria estabelecer rapidamente um paralelo com os nossos dias. E eu queria falar com você, nós temos um chamado, sabe, irmãos, de profetizar salvação, de falar do amor de Cristo às pessoas. Mas nos nossos dias a igreja se encontra, muitas vezes, acuada, com medo, pensando: como falarei que Jesus salva? Alguém vai me confrontar? Alguém vai dizer que não gosta de ouvir isso, que não quer ouvir isso? Não é? Como eu vou falar? Imagine um professor no Brasil. De repente o professor lá na frente da sala de aula vê um aluninho com um problema, precisando de ajuda, e o professor, como aconteceu com minha mãe, ela tinha uma instrução assim, tem uma criança, tem um problema de epilepsia. Quando acontecer uma crise, ligue imediatamente para os pais. Naquele tempo não tinha celular, né? Estou falando isso de 1978. Não, já era 1980 ou 81. Nós já estávamos morando na cidade. 80, 81, por aí. Não tínhamos ido à igreja ainda. Não conhecíamos o Jesus poderoso. Mas a gente tinha parentes que já conheciam. E a gente já tinha visto a manifestação do poder de Deus. Mas a gente não cria direito, né? Não conhecia direito. E esse aluninho teve uma crise na sala de aula. Minha mãe seguiu as orientações. Avisou o inspetor de aluno para correr e ligar para os pais. Mas até avisar o inspetor de aluno, correr no telefone, né? Encontrar o telefone, ligar para os pais. Encontrar os pais, que não tinha celular. Não era tão fácil encontrar as pessoas. E os pais chegarem, passou muito tempo. Não podia esperar, a criança estava precisando de ajuda. E a minha mãe viu várias vezes a minha tia e outros irmãos orarem por nós. Quantas vezes eu fui levado na casa de algum irmão, de algum pastor, para receber uma oração. Eu tinha um problema sério de bronquite, que o Senhor Jesus me curou nessa época. Sério mesmo, irmão, sabe? E o Senhor Jesus curou completamente, que nunca mais tive nada. Mas a minha mãe tinha visto esses acontecimentos. Ela pensou: bom, eu vou tentar. Vamos ver o que acontece. E ela foi até o aluno. Ele estava sentadinho na carteira, já realmente com a língua, né, babando bastante, tendo uma crise. Ela pôs as mãos sobre a criança, abaixou assim na carteira e falou: em nome de Jesus, cura esse menino. Como não poderia ser diferente, né? Naquele mesmo instante, o menino ficou bom. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Porque foi Jesus que fez o milagre. Ela nem sabia o que estava fazendo. Jesus que fez o milagre. Né? Já pensou você, professor, nos nossos dias, fazer uma oração por seu aluno, assim? Pastor, eu não posso. Talvez o diretor da escola me expulse da escola.
Mas pode ser que Deus espere que você faça isso. Pode ser que Deus espere. Sabe? Deus nos levantou para sermos verdadeiramente os servos do Senhor e pregarmos a palavra do Senhor. Fazemos a diferença. Mas a igreja nos nossos dias está envergonhada, com medo. E eu não estou falando só de nós, como um todo. A igreja olha primeiro, os escândalos, né? É triste. A gente fala, puxa vida, escândalo, né? Escândalo na igreja evangélica, sai lá no noticiário. Nunca sai no noticiário que a igreja evangélica tem contribuído para a salvação, para a libertação de tantas vidas. Quantos irmãos nossos nós conhecemos aqui que foram libertos, são abençoados, famílias abençoadas, mas nunca sai no jornal. Isso. Mas quando é um escândalo, sai. Primeira página, pastor, tal, fazendo alguma coisa errada. E a igreja vai ficando acuada. Eu não estou justificando o pecado, nem estou falando para ocultar o pecado. Não, minha oração é que todo pecado caia por terra mesmo. Aliás, que apareça na mídia, que todo erro nosso venha à tona e a gente se conserte para viver uma vida reta diante do Senhor. Mas a igreja não pode ficar acuada. Sabe, queridos irmãos, a igreja não pode. Os midianitas, eles representam as pessoas que são instrumentos usados pelo inimigo para atacar, para afrontar. Mas a igreja tem que ter autoridade para libertar o povo. Aliás, se a igreja não fizer isso, quem fará? Nós somos chamados para isso. Nós não podemos ficar com medo. Como disse o anjo a Gideão. Olha, como disse o anjo a Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão, ai Senhor. Mas à frente Gideão fala assim, eu sou o menor da tribo ou da família do meu pai, e nós somos o clã, a família menos importante da tribo de Manassés, ele disse. Quer dizer, a gente é tão pequenininho, por que o Senhor vai nos usar? Não é? Talvez a gente alguma vez esteja pensando assim, quem sou eu? Por que Deus me usaria? Por que Deus me usaria? Quem sou eu? Se Ele for usar, Ele vai usar alguém da tribo de Judá e da família de uma família importante, como a família de Jessé. Mas não eu, quem sou eu? Não, o texto está nos mostrando que Deus não é assim. Deus não tem compromisso com família A, B ou C, igreja A, B ou C. Ele tem compromisso com o povo de Deus que obedece, com o povo dele que obedece, segue seus mandamentos, que guarda a aliança. Ele tem compromisso com esses. Ele tem aliança, ele está com você. E o anjo chama de poderoso guerreiro. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos, nos nossos dias, avançar. Sabe? Só que a igreja acuada, ela não avança. É impressionante uma notícia que a gente tem acompanhado sobre o crescimento no mundo inteiro, até no Brasil, de seitas ocultistas, muçulmanas, anticristãs. Crescimento assombroso. Assombroso. Enquanto isso, há um outro triste crescimento acontecendo também no Brasil. O número de cristãos que não estão em igrejas. Antigamente, quando eu era criança, eu ouvia falar de pessoas que diziam assim, eu sou da religião tal, mas eu não sou praticante. Mas não era comum ouvir um crente dizer, eu sou crente em Jesus, mas não sou praticante. Não se ouvia isso. Mas o número de cristãos fora de igrejas cresce assustadoramente. Não sou praticante. Por que eu não sou praticante? Porque eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com o mundo, sei lá, com mais o que pode se decepcionar. Então agora eu estou como Gideão. Ah, Senhor!
Eu ouvi mesmo falar, os meus avós contaram para mim de milagres que aconteciam poderosamente. Eu soube mesmo que o Senhor abriu o mar vermelho. Eu soube que o Senhor nos tirou com mão poderosa do Egito. Mas eu nunca vi nada disso. Sabe, irmãos? O Senhor é poderoso. Poderoso. Ele quer libertar, Ele quer restaurar. Nós devemos ser agentes do Senhor para mudar a história. Mas primeiro a nossa história precisa ser mudada pelo Senhor. Senão a gente vai ficar acuado igual o Gideão estava. Não dá para libertar os outros se eu não sou liberto. Liberto do quê, pastor? Eu já aceitei Jesus. Como o senhor fala que eu preciso de libertação? Existem casos, irmãos, que a gente precisa. Libertação do medo, da insegurança, da incredulidade. A igreja dos nossos dias tem caminhado num contexto, digamos, politicamente correto. Que é aquele, a gente só pode falar aquelas palavras que agradam todo mundo, o negócio é ser tudo agradável, sabe? O pastor vai lá na frente, pastor, o senhor prega uma mensagem assim, de harmonia, paz, não sobe muito a voz, porque assusta, né? A gente pergunta para a ovelha, tudo bem? Tudo bem. A ovelha está quase morrendo de tantos carrapatos, de tantos sofrimentos. O pastor está vendo os carrapatos, mas também não se move para tirar, para ajudar. Né? É um pecado, não estou acusando você não, irmão, por favor. É um pecado coletivo da igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Parecido com o que Israel estava vivendo. Midian atacava e eles se acuavam, ao invés de eles entenderem o problema. Muitas vezes a gente é tomado e nos perguntamos, né, por que que as coisas deram errado? Por que que não saiu tão bem? Como no tempo de Gideão. Por que que Israel, está sofrendo esse ataque? Né? Eles poderiam perguntar. E a gente deve fazer essa pergunta, sabe? Todos nós devemos fazer essa pergunta. Aliás, uma pergunta eu quero deixar para você aqui pensar e fazer para Deus. Foi a pergunta que Gideão fez. Quando Gideão disse, Senhor, o Senhor está conosco, então por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Essa pergunta, ela é uma indignação, mas não contra Deus. O erro que muitas vezes a igreja faz essa pergunta contra Deus. Né? Fala, Deus, vou colocar o Senhor na parede. Agora o Senhor responde para mim. Por que eu não recebi o milagre? Na verdade, quem tem que ir para a parede somos nós. É a misericórdia de Deus que não nos coloca na parede. Mas o bom é que Deus nos colocasse na parede, pegasse aqui e falasse, olha, vocês precisam se arrepender. Queridos irmãos, Gideão fez essa pergunta, ele falou, Deus, eu não entendo. Eu ouvi falar a história do meu povo, o Senhor tirou com mão poderosa do Egito, mas eu não vi nada disso acontecer. A indignação dele era mais ou menos assim, Deus, eu não quero viver de história dos outros. Eu quero conhecer o Senhor, pessoalmente. Se o Senhor faz, eu quero viver isso. Igreja, o Senhor Deus, Ele foi tão longe para nos salvar, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Sabe, não é um negócio assim que Ele fez um movimento lá mágico e tchum, todo mundo está salvo. Não, Jesus Cristo se fez homem, morreu em nosso lugar, na cruz, a morte mais terrível e maldita que poderia haver. A Bíblia diz que Ele se fez maldição no nosso lugar. Está escrito, maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Ele carregou sobre si as nossas maldições. O próprio Deus fez isso. Não foi o pastor Rodrigo ou alguém, foi o próprio Deus. Deixou seu trono glorioso. Para que ele fez isso? Por amar você.
por amar você. Você acha que um Deus que ama tanto você ao ponto de morrer no seu lugar, você acha que Ele vai te abandonar? Você acha que Ele não quer o seu bem? Lá em Jeremias, no capítulo 29, o Senhor fala assim: eu é que sei que planos que tenho de vós, planos de vos fazer o bem, de vos dar o fim que desejais. Né? Mas Ele fala assim: mas vocês precisam me buscar. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Olha só o remédio, percebem, irmãos queridos, como Deus ama. Ele fala: vocês me invocarão e me encontrarão, mas precisa buscar. Agora a gente se acua. Não, eu não consigo, eu não posso. Meu Deus, eu estou morrendo de medo. A igreja está assim, toda encolhida, quando deveria estar avançando. E quando avança, avança como avançaram os soldados de Moisés. Logo depois, lembra que quando eles voltaram, os 12 espias voltaram de espiar a terra, deram aquele relatório terrível, 10 deles, né? Josué e Calebe não, mas 10 deles deram aquele relatório terrível, aí ameaçaram pular em cima de Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer, né? O seu Deus, e se rebelaram. Aí Deus manda um castigo sobre eles, fala: pois agora vocês não vão entrar na terra, essa geração vai morrer no deserto. Aí, quando Deus dá essa palavra a essa geração, aí eles se põem a chorar: não, Deus, tem misericórdia. E aí eles organizam um ataque, sabia? Você já leu isso? Está escrito lá em Êxodo. O povo de Israel, depois da rebelião, Deus falou: não vão, que vocês vão perder, eu não vou com vocês. Eles falaram: nós vamos. E organizam um ataque de Israel. Chamam o exército e sobem para atacar lá em Cades Barneia. Sabe o que acontece? Os que sobrevivem têm que fugir. Por quê? Porque avançaram sem a ordem divina. Então a igreja precisa avançar, precisa perder o medo, mas com os princípios bíblicos. Não é? A igreja avançar não é o pastor se candidatar a prefeito. Isso não é avançar, isso é andar para trás. A igreja avançar não é a igreja escolher um candidato para ser A, B ou C e ficar fazendo campanha política em vez de pregar a palavra. Isso é andar para trás. A igreja avançar é dobrar os joelhos e chorar pelas almas. É sair ao encontro dos nossos familiares, amigos, colegas, e onde estiver, não para apontar o dedo e dizer: você precisa se arrepender, não, mas para dar um abraço e falar: Jesus morreu por você, Ele ama você. Se a gente tiver que apontar o dedo, é para nós mesmos, lá no espelho, dentro de casa. Esse dedo pode ser apontado sim, para você mesmo. Você está lá o espelhão, você fala: olha, Rodrigo, vou lhe dizer uma coisa. Você precisa ser temente a Deus. Você precisa consagrar sua vida em oração diariamente. Você precisa de parar de ficar sem vergonha e falar: não consigo aqui, não consigo ali. Nós, seres humanos, quando a gente quer, a gente consegue. Mas quando se trata das coisas de Deus, eu não consigo orar. Eu não consigo ficar firme. Um dia eu vou conseguir. Precisa tomar a decisão. Cada um de nós. Assim diz o Senhor aqui, como disse ali a Gideão. Né? Poderoso guerreiro, o Senhor é contigo. O Senhor é com você, meu irmão que está aqui, minha irmã que está aqui. Ah, não, acho que o pastor, isso não é para mim que ele está falando. Para mim ele está falando só a hora que ele falou bravo. Não. O Senhor fala com cada um de nós nessa noite. O Senhor é contigo. E aí está a responsabilidade de ser santo. Porque o Senhor é conosco. E você tem uma missão de libertar o povo. Não é assim não, irmão. Às vezes a gente gosta, né? O crente gosta do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Mas a igreja precisa gostar daquele texto que está escrito em Mateus, no capítulo 28. Quando o Senhor disse assim, ó: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Vão, é uma ordem. Nós precisamos libertar o povo. O povo precisa ser liberto.
Pastor, mas às vezes eles não aceitam. Mas quantas vezes você prega? E o seu testemunho como é? Também não adianta pregar bonito e fazer feio. E o pior é que nos nossos dias a pessoa fala assim, bom, para eu não ser falso e não pregar bonito e fazer feio, então eu não vou pregar. Mas está errado. Se você está fazendo feio e pregando bonito, não é para parar de pregar, é para parar de fazer feio. Temos que mudar. Não, mas Deus vai me mudar. Ele quer mudar, já fez tudo para a sua mudança. Cristo morreu na cruz do Calvário para a sua mudança. O que falta? Falta você e eu se decidirem por Jesus. Jesus, eis-me aqui. Jesus, toma minha vida em tuas mãos. Aí está lá, sai da igreja. Na igreja todo mundo decide por Jesus. Aí sai do culto e tal. Vem a correria da semana. Segunda-feira a gente ainda está lá. Glória, né? Mensagem abençoada. Terça, quarta. Vai chegando na quinta, os problemas e tal. O inimigo bramando como leão ao nosso derredor. A gente vai ficando intimidado de novo. Encolhendo. Está lá no trabalho. A pessoa chega na nossa frente e fala, nossa, estou tão triste. Falando para o crente, estou tão triste, está difícil a vida, não? Aí o crente fala, eu também estou tão triste, está difícil mesmo. A pessoa do mundo fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer. O crente fala, eu também não sei. É o fim, irmãos. Como não sabe? Só eu e você que temos a palavra, conhecemos a solução para as pessoas que vêm a nós. Nós sabemos a solução, mas a gente não aplica. A pessoa vem triste, talvez você esteja com um problema. Claro, todos nós temos muitas aflições, eu também tenho. Não estou pregando que crente não tem problema, não é isso. Mas o crente tem a esperança, tem a vida eterna e tem o Senhor Deus com ele. Então, quando a pessoa fala, eu estou com muito problema, você fala, puxa, se você precisar, eu posso te ajudar. Irmãos, quando o profeta Elias mais precisava de ajuda, que é quando secou a água do ribeiro, que os corvos traziam comida para ele, traziam carne, mas daí secou a água do ribeiro, Deus mandou ele ir para encontrar lá a viúva. Então ele estava com fome, com sede, sem casa, sem nada. Ele precisava de ajuda, ele tinha problema. Quando ele chega lá, a viúva que Deus mandou ele falar, tinha mais problema que ele. Porque tinha, além disso, um filho que estava morrendo de fome, porque não tinha mais comida. Tinha só um pouco de farinha na botija. Que ela ia fazer um bolo, eles iam comer e iam morrer, lembra? E o que aconteceu? O que aconteceu? Morreram os três? Não, salvaram-se os três. E eu creio, a Bíblia não descreve, mas eu creio que outras pessoas foram abençoadas através daquela mulher lá. Porque daí o profeta falou para ela, ó, vai lá e faz o bolo então para mim. Faz para mim. E ela fez. Ela não temeu. Com isso Deus multiplicou, não faltou para nenhum deles. Eu creio que a vizinhança daquela mulher foi abençoada. Ah, foi. Porque é sempre assim. Nós abençoamos o próximo, nós libertamos o povo. Nós somos chamados para sermos o Elias dos nossos dias, sabe? Você e eu somos chamados para ser o Elias. Mas a gente não pode acuar com medo. Disse o anjo a Gideão, o Senhor é contigo. Nessa noite o Senhor diz a você, o Senhor é com você. Coragem. 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 E como, pastor, como que eu posso encontrar base bíblica para essa fé? Como eu posso? A mesma base bíblica que Gideão citou ao anjo. Qual é? Os testemunhos maravilhosos que Deus já operou. Eu vou contar o primeiro, que não pode nunca faltar na sua mente. Jesus Cristo morrer na cruz para te salvar. Seu nome está escrito num livro no céu, conhecido como o livro da vida do Cordeiro. Sabe? Está registradinho lá. Seu nome. Não está arriscado, está escrito. Pastor, eu não mereço, não mesmo. Esse é o principal reconhecimento que tem que acontecer em nós. Eu não mereço, não mesmo. Mas é de graça que Deus te deu, está escrito lá. O seu nome,
O Senhor é contigo de fato. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para comprar você e o seu nome está lá. Poderoso e poderosa poderosos e poderosas guerreiras, né? O Senhor é com você. Meus queridos irmãos, sabe? Então por que sofremos? Porque precisamos ser moldados por Deus. Nós passamos aqui no mundo sendo afetados, influenciados por tantas coisas, vão gerando, sabe? Eu citei o exemplo de carrapatos nas ovelhas, sabe? Os ovinos, os caprinos, eles são muito suscetíveis a esses parasitos. Podem ser insetos, vermes, etc., que se instalam no corpo dos caprinos, dos ovinos, e começam a sugar, até que eles morrem. Eles morrem mesmo, são sensíveis. Então, nós somos as ovelhas, né? E esses carrapatos são os aleijumes deixados pelo pecado nesse mundo. A gente peca, a gente mente, a gente engana, a gente rouba, a gente faz qualquer coisa errada que contraria o ensinamento da palavra de Deus, nós deixamos um aleijume em nosso corpo, um carrapato que está sugando nossa força. Por isso que nos deixa cada vez mais acuados. Aí a gente não consegue orar, não consegue se derramar diante do Senhor, vamos ficando acuado. Não é? Por isso que Satanás luta para fazer com que o crente peque, porque se o crente pecar, aí segue o caminho para a destruição. Não é? E quando o crente peca, faz o quê? Arrepende, pede perdão. Não é? Arrepende, pede perdão a Deus. E o que o Senhor faz? Condena? Não, perdoa. O Senhor perdoa. 1 João, capítulo 1, versículo 9, fala disso. O Senhor perdoa. Purifica. Não? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Quando a gente confessa o pecado ao Senhor arrependido, e decide abandonar. Veja que decidir abandonar cabe e corre por sua conta. Não é? Não é por conta de Deus. Às vezes a gente fica imaginando que Deus tem que criar como chama aquele vidro, né? Uma redoma de vidro em torno do crente. E o crente fica ali dentro. Não, Deus não quer criar uma redoma, porque na redoma de vidro você não pode ajudar ninguém, você não pode amar ninguém, você não pode falar de Jesus para ninguém. Não quer redoma. Ele tira a redoma, ele quer que você vá ao encontro das pessoas. Pois os religiosos da época de Jesus criticavam Jesus porque diziam, ele come com os pecadores, lembra que diziam isso? Ele entra na casa dos pecadores. Quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, puxa, foi o escândalo para os judeus. Porque onde se viu ele entrar na casa desse pecador? Ele é um publicano, cobrador de impostos, corrupto, que de fato era. Então falaram, onde se viu Jesus entrar lá? Mas mesmo Zaqueu, sendo cobrador de impostos, corrupto, pecador, publicano, Deus não ama ele? Claro que ama. Amou a mim, amou a você. Então, quando Jesus entrou, Jesus nem precisou falar para Zaqueu, Zaqueu, tem uma lista de pecados sua aqui. Jesus não falou isso. Né? Jesus só falou, Zaqueu, importa que hoje eu fique na sua casa. E Zaqueu se derreteu diante de Jesus, tocado pelo amor. Veja que o amor transforma, né? O amor de Jesus entrou no coração de Zaqueu. Zaqueu começou a falar assim, ai Jesus, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Olha, eu tenho sido pecador. Eu tenho defraudado as pessoas. Tenho roubado as pessoas, quer dizer. Eu tenho cobrado imposto além do que deveria, mas eu vou devolver. Tudo que eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus não falou para Zaqueu fazer isso. Jesus só demonstrou amor por ele. E aí ele percebeu que estava errado. É assim que funciona, queridos. Igreja de Cristo. Quando somos curados é assim. A gente se depara com o amor de Cristo que morreu por nós no Calvário. Vocês viram hoje através da ceia. A Santa Ceia simboliza isso. Aí gera temor. Fala, puxa vida. Então o que fazer? Parar de pecar. Consertar o pecado. De quem eu roubei, vou restituir. A quem enganei, vou consertar, vou me corrigir, vou pedir perdão. A quem menti, vou contar a verdade. É isso?
Sabe, queridos irmãos, a gente precisa entender e consertar. E aí quando isso acontece, quando a gente faz o que é certo, a gente está pisando na cabeça da serpente, na cabeça do maligno. Às vezes a gente acha que pisar na cabeça do maligno é assim com o pé, né? Não dá, ele é espiritual. Você não vai pisar com esse pé, não vai adiantar. Não é? Como que pisa na cabeça do inimigo? Não é gritando com ele. Ah, não é isso. Como que pisa na cabeça do inimigo? Obedecendo a Deus. Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando eu decido fazer o que é certo, parar de discutir, parar de brigar e respeitar e amar, aí eu sou usado por Deus. Primeiro eu sou curado, né? Depois eu sou usado por Deus para libertar a minha família, os meus filhos, os meus vizinhos, a minha cidade. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, mas nós precisamos nos colocar diante dele. O anjo disse para Gideão, vai na tua força, Gideão. Você viu? Está no versículo 14. Eu já estou terminando, nós vamos concluir com isso. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Essa força que o anjo se refere quando diz, vai na força que você tem, não era na verdade uma força natural. Não é? Oh, Gideão devia ser um fortão, né? Fazia bastante exercício físico. Não era essa força. Quando o anjo diz, vai na força que você tem, é a força de Deus. Ele já tinha dito, o Senhor é com você. Se o Senhor é com você, você tem uma força. Não é? Aliás, uma força não, você tem a força. É a única. É o único poder. Vai na sua força que você tem, meu irmão. Que força é essa? É a força proveniente da sua comunhão com Deus. É a força proveniente do seu relacionamento íntimo com Deus. Por isso que eu insisto que devocional tem que ser levado a sério. Tem que fazer. Essa semana eu gravei para os irmãos porque eu senti o Espírito Santo me incomodando, tocando. Deus quer agir através das nossas vidas para libertar o povo de Midian, mas precisamos primeiro nos submeter a Ele, estar na presença dEle, estar nos alimentando dessa força, não é? O anjo não disse para Gideão, mas poderia ter dito, ó Gideão, esses milagres que você ouviu falar de Moisés, é que Moisés não saía da minha presença. Moisés estava na minha presença, andava na minha presença. Por isso que os milagres aconteceram. Josué andava na minha presença. Agora anda na minha presença e vai ver o que vai acontecer. Né? Vai nessa força sua, Gideão, a força que você tem, que não vem de você, vem de Deus. Né? No versículo 16, o anjo ainda termina, porquanto eu hei de ser com você. Né? Versículo 16, ele diz assim, ó, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Olha que coisa linda, não é? Os midianitas não são pessoas aqui para nós, viu? Os midianitas não são pessoas. Eu vou ter que derrotar os meus inimigos, derrotar os meus vizinhos, as pessoas que trabalham comigo, não. Eles não são os midianitas, eles são o povo que precisa ser salvo e alcançado através da sua vida. Os midianitas é o inimigo. É Satanás, que muitas vezes usa pessoas contra você. Mas não são essas pessoas que nós vamos derrotar, mas o inimigo. E como vamos derrotar? Ele é espiritual, portanto as nossas armas precisam ser espirituais. Qual é uma arma espiritual que a igreja tem? Uma arma de ofensa, ofensiva. A Bíblia, diga, é a palavra. A espada do Espírito. E como usa essa espada, né? Não é fazendo assim na cabeça da pessoa. Não adianta. Tem umas Bíblias grandonas que é até perigoso, mas não é para isso que ela serve. A espada do Espírito é usada exatamente como Jesus usou contra Satanás no momento da tentação. Satanás lançava a tentação, ó, transforma as pedras em pão. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Citou a palavra e venceu o inimigo. Não é? O inimigo vem para você e fala assim, não paga o imposto que ele é devido, não. Desvia uma parte, muda o valor lá, ninguém vai nem ligar, afinal de contas todo mundo rouba. O inimigo fala isso. Às vezes ele usa a Bíblia, né?
Nesse caso não daria para usar, porque não tem nada para ele usar. Às vezes ele usa a Bíblia, mas aí não daria para usar. Mas ele fala, muda, não paga o imposto, não paga o valor devido, pega para você, se achou é seu, achado não é roubado. Aí você responde com a palavra. Você responde com a palavra. Né? A palavra de Deus está escrito, não roubarás. A palavra de Deus está escrito que nós devemos dar a César o que é de César. A palavra de Deus está escrito que nós devemos honrar nossas lideranças, autoridades e governantes, sejam eles bons ou não. Se eles não são bons, é um problema deles. Deles com Deus e serão julgados. Nosso papel é fazer o que é certo. Ah, mas essa lei não é justa, mas é lei? É, então nós temos que fazer. A gente só está autorizado a descumprir uma lei se essa lei contrariar uma lei que vem de Deus na palavra. É o único caso bíblico que a gente estaria autorizado a descumprir uma lei, se ela for contra a lei da palavra. Caso contrário, nós devemos obedecer, honrar nossas autoridades. É isso que o Senhor nos mandou fazer. Pastor, e aí? Eles vão ficar lá no bem bom? Irmãos queridos, mal sabem o que os espera. Os juízos de Deus são perfeitos. Sabe? Deus é justo, mas Deus é contigo. E uma vez você aplicando a palavra, vence o maligno. Né? O que vence o maligno é a palavra. O que vence o diabo é a palavra. É você não pecar. A pessoa te faz uma coisa errada, injusta, te magoa. Não é? Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos. A pessoa bate numa face, Jesus mandou oferecer a outra. A pessoa pede para você caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Note que tem limite. Deus não falou, caminhe 10. Caminhe 2. Tem limite. A pessoa começa a rejeitar, aí é a responsabilidade da pessoa. Fala, você está rejeitando o amor de Deus, agora a responsabilidade é sua. A minha parte, eu termino. A misericórdia de Deus vai mais longe. Claro que vai, mas tem limite para nós. Nós precisamos amar, obedecer. O Senhor é contigo. E aí, para nós concluirmos, eu quero deixar para você o texto que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Eu quero ler esse versículo e contextualizá-lo para a gente concluir essa palavra. 8:31 está escrito: que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a gente precisa contextualizar aqui. Não é? Esse versículo talvez seja o versículo mais mal interpretado da Bíblia que existe entre os crentes. Sabia? Porque ele fala assim, ó, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas? É só você olhar nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores, Paulo fala assim, ó, cadê? Aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Né? Aí ele continua falando assim, ó, no versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Né? Vou continuar lendo, pulando assim, para você entender. Olha só, versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus transformados, lavados, remidos do sangue no Cordeiro. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção
ressurreição de nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, né? Então Paulo está falando assim, eu sei que eu vou receber uma vida vitoriosa, eu sei que eu tenho uma esperança, mas essa esperança eu ainda não estou vendo. Ele estava sofrendo muito, ele estava sendo perseguido, apedrejado, é o que ele vai falar, ó. Versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo intercede por nós. Aí vem o versículo 28, sabemos que Deus age com todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Somos nós, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, se Deus já fez toda essa obra completa para a nossa salvação, mesmo a gente sendo perseguido, sofrendo aqui nessa terra, nós confiamos em Deus. Nada pode contra nós. O próprio apóstolo Paulo fala que nem altura, nem profundidade, né? Nem os anjos, nem os principados, que nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, você pode estar sofrendo lutas terríveis, a palavra de Deus, Paulo diz isso, que são momentâneas, são passageiras. Enquanto você sofre, firme-se nesta verdade, nessa esperança viva. Não espere as coisas terrestres, mas as celestiais. E enquanto na terra, sirva para salvar vidas. Sirva para salvar vidas. Viva como um valente do Senhor, né? Aquele que não poupou o seu Filho único, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Paulo está falando, essas coisas podem nos separar? Não quer dizer que não acontecem essas coisas. Não quer dizer que não tenhamos tribulações, angústias, fome, nudez. Temos. Mas essas coisas não podem nos separar porque nós amamos o Senhor. Sabe, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de ti, o que é? O que quer dizer isso aqui? A gente tem que entender, está escrito assim, ó, por amor de Jesus, eu e você enfrentamos a morte todos os dias. Para libertar Israel de Midian, nós temos que enfrentar a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Assim que a igreja é considerada pelo mundo, ovelhas destinadas ao matadouro. E você sabe como uma ovelha vai para o matadouro? Quietinha, em silêncio. E eu lembro quando eu era criança, uma vez eu vi o meu tio matar um porco, né? O porco gritava que eu fiquei tão impressionado que eu falei, eu não quero mais comer porco na minha vida. Fiquei muitos anos sem comer, sabe? Porque o porco gritava mesmo. A ovelha vai em silêncio. Nós somos ovelhas. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por que mais que vencedor? Mais que vencedor, às vezes a gente fala assim, tá bom ser vencedor, não precisa ser mais. Né? Vencedor, eu fico contente. Sabe o que quer dizer mais que vencedor? Quer dizer que eu fico vencedor e preparado para vencer a próxima batalha, a próxima tribulação. Sabe, irmãos? Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O maligno quer matar tudo e destruir tudo. Somos considerados como ovelhas rumo ao matadouro. Mais que vencedores. Vencedor e preparado para vencer a próxima.
firme e preparado para vencer a próxima. Com isso nós encerramos, eu quero orar pelos irmãos. Diga comigo assim, por favor, diga assim: diante das perseguições, lutas e tribulações, eu digo, quem será contra mim? Se Deus é por mim, eu obedecerei, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para libertar o teu povo, para libertar a minha família, para libertar os meus amigos, para libertar os colegas de trabalho, para libertar os meus conterrâneos. Eis-me aqui, Senhor, usa-me nas tuas mãos. Eu me coloco em fé, confiante, que se o Senhor é comigo, se o Senhor me envia, então eu irei, e a vitória será completa. Em nome de Jesus, amém. Fique em pé para nós encerrarmos. Midian foi completamente derrotado. Gideão desceu no acampamento dos midianitas à noite para ter certeza disso. Quando chegou lá, encontrou 2 soldados conversando. E um dizia assim, dizia com a voz trêmula: olha, Senhor, eu estava dormindo e sonhei que um enorme pão rolava sobre o acampamento de Midian e destruía. O que será isso? E o companheiro que o ouvia, os 2 midianitas, o companheiro que o ouvia disse assim: de certo que é a espada de Gideão que vem contra nós. Gideão estava lá de butuca, só ouvindo, ouviu aquilo, saiu tão feliz, chegou lá no acampamento, falou: vamos embora, nós vamos atacar os midianitas, é essa noite. E naquela noite os midianitas foram subjugados. Israel foi liberto, naquela noite. Se você se lançar aos braços de Jesus, fizer a sua vontade, ainda nesta noite, Satanás vai estar derrotado na sua vida. Ainda nesta noite, não amanhã. Se você se lançar a Jesus, dizer: Jesus, me perdoa dos meus pecados, eis-me aqui, eu quero te obedecer. Essa noite, os midianitas já estarão aniquilados. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Os irmãos que nos veem pela internet, nós queremos orar agora por eles também. Vamos orar. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra bendita, de confiança que nos assegura a fé e a certeza da vitória. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é conosco, se nós guardarmos a aliança e nos lembrarmos de obedecer aos teus preceitos, conforme está escrito no Salmo 103, versículos 17 e 18. Ó Deus eterno, eis-nos aqui, Pai, pedimos a tua misericórdia, ajuda-nos, fortalece-nos, mas dizemos a ti: eis-nos aqui, pode nos enviar, como enviaste Gideão, envia-nos a nós, envia-nos, Senhor, a nossa família, envia-nos, Senhor, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos colegas com quem nos encontramos diariamente, envia-nos, Senhor, as pessoas que estão no ônibus quando pegamos ônibus, as pessoas que estão, os transeuntes pela calçada quando caminhamos, os nossos vizinhos queridos, ó Senhor, envia-nos para levarmos uma palavra de amor, de conforto, para levarmos na verdade a tua palavra verdadeira e pura, em nome de Jesus. Nós queremos ver liberto o povo da nossa cidade Piracicaba. Ó Deus poderoso, nós podemos ser o menor clã dentre os clãs de Israel, nós podemos ser o menor da família de Manassés, mas nós sabemos que o Senhor não olha tamanho, o Senhor não olha importância, o Senhor não olha aparência, mas o Senhor olha o nosso coração, a nossa sinceridade, a nossa disposição em obedecer-te. E agora, nesta noite, Senhor, nós queremos ter uma disposição total, uma disposição completa diante do Senhor para obedecer, para estar na tua presença e para libertar o teu povo. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja aqui. Em nome de Jesus eu peço que esta mesma disposição exista no coração de cada um. E em nome de Jesus que o Senhor nos levante
para fazermos a diferença e abençoarmos os nossos irmãos nessa cidade. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a tua honra e glória. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, concedendo uma semana vitoriosa na presença de Deus, uma semana abençoada de obediência à palavra e de evangelismo em nome de Jesus. Amém e amém.